Continuando então com a nossa playlist de LangGraph e LangChain, para a gente integrar aqui o nosso LLM, ou várias, se você quiser, tá? Você vai ver que a gente tem essa possibilidade de integrar quantas LLM a gente quiser dentro do mesmo workflow aqui. Mas continuando aqui, nessa aula a gente vai fazer uma introdução ao LangGraph. E aí não esquece, deixa aquele like lá, se você não deixou ainda, já só clica no botãozinho aí, deixa um comentário aí, assiste o vídeo inteiro pra playlist não morrer, a gente continuar fazendo esses vídeos aqui, até a gente chegar a fazer uma coisa bem avançada e bem legal, com interface e tal, né? Mas continuando aqui, na última aula a gente falou sobre LangChain, e a gente viu o básico do básico, que é basicamente a gente mandar uma mensagem para a LLM e ela responder de volta. A gente também fez manualmente, tá? Não precisaria fazer aquilo, eu até comentei com você na aula anterior, mas é um bom exercício para você ver como alimentar o contexto da LLM, beleza? Às vezes você está conversando com a LLM e desse jeito que a gente está trabalhando com a API, a gente não tem contexto nenhum. Então, se a gente mandar uma mensagem oi e ela responder de volta, oi, como vai você? Se você mandar oi de novo, essa conversa começa de novo. Toda vez que você mandar uma mensagem, se você não mandar o histórico de volta de conversas, é como se você estivesse conversando com alguém que tem amnésia a cada frase que você fala pra ela, porque você vai começar a conversa toda de novo. Ok, você deve ter testado isso, né, na aula anterior, mas se não testou, vai lá na aula anterior, testa isso aí, que você vai ver que você não tem contexto nenhum. E aí, o LangGraph tem ferramentas pra fazer isso, o LangChain também tem, tá? Mas como a gente vai focar mais em usar o LangGraph, eu vou trabalhar mais nele aqui. E aí, quando a gente precisar de alguma ferramenta do LangChain, a gente vai utilizar, como eu te falei lá na introdução do curso, tá? Então, como a gente viu anteriormente, pra coisa simples, ou pra coisa que tem passos bem definidos, tá? Às vezes eu falo coisa simples e aí fica estranho, né? Fica parecendo que o LangChain não é muito bom. E não é isso, mas para coisa que tem passos bem definidos, que você vai seguir aquele fluxo toda vez que você chamar LLM, nesse caso é melhor você utilizar o LangChain, porque fica super simples você fazer isso aqui. Agora, quando você vai fazer uma coisa que, por exemplo, vai envolver um agente mesmo, vai ter um workflow específico, você vai sair do ponto A, vai para o ponto B, do ponto B você vai escolher o que você vai fazer, você vai pro ponto C ou pro ponto D e assim por diante, e tem ferramenta no meio do caminho que pode voltar, pode não, vai ter que voltar e injetar o dado da ferramenta de novo na LLM. Nesses casos, quando você tem esse negócio que não tem um caminho muito preciso, você precisa utilizar o LangGraph. Na verdade, você não precisa, tá? Mas eu recomendaria que você utilizasse, porque você vai ver que o LangGraph em si, ele é mais diferente do LangChain, tá? Eu posso até imaginar uma coisa assim, ó. Um exemplo para você. Quando você tem uma coisa muito específica que você quer fazer e você usa o LangChain, pega o exemplo da aula anterior que a gente fez. A gente fez um chatzinho que manda uma mensagem para a LLM, ela responde de volta e assim, e aí a gente continuaria fazendo alguma coisa aqui. Isso seria um nó do LangGraph, basicamente. Simples assim. Então, se eu quisesse ter isso e depois fazer outra coisa com a resposta da LLM, com outra LLM, por exemplo, revisar a resposta da LLM anterior com uma nova LLM, eu poderia utilizar o LangGraph para fazer isso aqui, tá? Então, vamos entender primeiro como que o LangGraph funciona. E aí, aqui eu quero focar mais no grafo mesmo, tá? Como a gente definiu o estado, como criar o grafo, como adicionar nós no grafo, como conectar os nós, como utilizar uma conditional edge aqui que a gente vai ver. Então, eu quero focar mais no grafo e não tanto na LLM em si, beleza? Porque aqui eu sei que muita gente vai entender isso aqui que eu vou mostrar de uma forma muito simplificada. Na hora que eu bater o olho eu já entendo essa estrutura de dados, mas eu sei que muita gente vai ter muita dificuldade com essa estrutura de dados aqui, que é o grafo, tá? Principalmente quem nunca utilizou um grafo. Apesar de ser bem simples, vamos entender isso primeiro para a gente ter uma base sólida aqui, tá? Então, quando a gente está trabalhando com o LangGraph, o que a gente vai fazer é um grafo, é um workflow que a gente chama aqui, ou um agente, alguma coisa similar a isso. Mas toda vez que a gente trabalhar com o LangGraph, e o próprio nome dele já fala, a gente está montando um grafo. Então a gente sai do ponto A, e aí do ponto A a gente vai escolher qual ponto a gente vai, e depois, em algum momento, a gente finaliza esse grafo com o end ali, no caso, tá? Então é basicamente isso aqui que eu deixei aqui de exemplo para você. Tá difícil de ver aqui, tá? Mas eu tenho uns sites aqui para te mostrar isso aqui. Mas é basicamente isso aqui. O LangGraph, ele já inicia num nó, vou chamar de nó isso aqui. Isso não é um nó, é uma string, mas é só para marcar aonde o grafo inicia, tá? Então isso aqui é basicamente para falar
falar, olha, eu estou iniciando o meu grafo. E aí, a partir daqui, eu crio um nó qualquer. Então, nesse caso, eu tenho uma aresta ligando o início do grafo ao meu primeiro nó. E aí, nesse primeiro nó, eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá? Isso aqui é só, como eu te falei lá no começo, só a sua imaginação vai limitar o que você pode fazer com isso aqui. Então, eu saí do início ali do grafo, cheguei no meu primeiro nó, aqui eu poderia ter uma chamada para LLM. Eu poderia já entrar aqui com uma mensagem do humano, como a gente viu anteriormente, com uma mensagem do sistema, como a gente viu também anteriormente, e já chamar a LLM daqui e receber uma resposta dela. E aí, baseado na resposta dela, eu poderia escolher o que eu vou fazer. Por exemplo, dependendo da resposta, eu sigo nessa direção aqui do grafo. Dependendo da resposta, eu posso seguir para essa outra direção aqui. E aí, esses dois nós, eles dois apontam para o final do grafo aqui. Então, aqui meu código terminaria, e aí eu teria que começar tudo de novo para fazer todo esse negócio aqui, tá? A gente vai ver muito grafo ao longo das aulas todas aqui, tá? Quando a gente for criar uma coisa específica, você vai ver um grafo específico daquela coisa. Quando a gente for criar outra coisa específica, vai ser um grafo um pouco diferente. Depende do que você for fazer. Como eu te falei, só a sua imaginação que vai mandar aí no que você pode fazer com isso aqui. Já tem padrões também de grafos aqui. Claro que eu não vou passar em todos eles, mas já tem um livro aqui. Eu esqueço toda vez de trazer. Em alguma aula eu vou trazer para você, mas tem um livro de um engenheiro da Google, se eu não me engano, que tem 20 padrões específicos disso aqui, alguns muito complexos, outros mais simples sobre isso aqui, beleza? Mas voltando aqui, o LangGraph, então, ele funciona no formato de grafo, e isso significa que nós temos nós, que são nodes em inglês, né? A gente vai usar as palavras mais node e edge aqui para nós e arestas aqui, mas a gente vai ter nós e arestas. No caso dos nós, que são nodes, são basicamente funções que a gente faz alguma coisa lá dentro, tá? E aí tem o estado também, que já eu vou te falar aqui. Mas um nó, só uma função Python, você vai escolher o que você vai fazer lá dentro dessa função Python. E eu tenho também arestas, que também são funções, e essas arestas podem ser condicionais, tá? Se a aresta não for condicional, você não precisa de uma função aqui. Mas se ela for condicional, você vai precisar de uma função para você saber para onde você vai depois no grafo aqui, tá? Então, nó é basicamente esses retângulos que eu tenho aqui, né? Isso aqui, conforme eu te falei, já vem, é próprio do LangGraph, é só uma string para marcar o início do grafo, e isso aqui também já vem do LangGraph, é só uma string para marcar o final do grafo. Os nós mesmos que eu tenho, aqui nesse caso, é A, B e C. E aí, nesse caso, tá vendo que essa setinha aqui, ela é pontilhada? Por que ela é pontilhada? Porque ela é uma aresta condicional, uma conditional edge. Por que é uma conditional edge? Toda vez que eu tenho um nó que pode enviar um dado ou pro ponto A, ou pro ponto B, ou para quantos pontos eu quiser, toda vez que eu tenho um nó que pode ir para vários caminhos, eu vou ter que criar uma conditional edge. Eu posso até também criar um command aqui, depois a gente olha isso, mas vamos falar só de conditional edge. Eu vou ter que criar uma condição aqui. Essa condição vai ser uma função, e aí, baseado no que essa função retornar, eu escolho para qual lado eu vou seguir aqui. A gente vai ver isso nessa aula já, beleza? E isso aqui também você pode dar nome para essas edges aqui, se você quiser, tá? E aí, como você vai ver muito grafo, né, nessas aulas todas aqui, tá? Eu já separei alguns sites aqui que você pode querer utilizar, tá? Por exemplo, tem esse Mermaid aqui, Mermaid Chart, que é o próprio grafo que, quando você pede pro próprio LangGraph aqui gerar o desenho do grafo, eles usam uma parte disso aqui para gerar uma imagem do seu grafo aqui. Então, por exemplo, se eu fosse criar um grafo qualquer aqui eu só desenhei aqui, tá? Mas só escrevi aqui. Mas dá para você desenhar aqui também, se você quiser, beleza? Tem isso aqui. Eu coloquei isso aqui só porque lá de dentro do LangGraph a gente consegue pegar um código do nosso grafo, ou a gente pode pegar também a imagem já gerada desse grafo, e esse código a gente pode colar aqui, e colando isso aqui, a gente vai ver exatamente o gráfico que a gente tem ali. Eu te mostro isso já, tá? Então, mermaidchart.com. Se você quiser usar, tá? Tô só te mostrando isso aqui, porque o que acontece? Quando a gente trabalha no formato de grafo, eu acho, na minha concepção, que é melhor você primeiro desenhar o que você quer fazer, né? Desenhar, assim, da sua cabeça mesmo, o que você quer fazer, ou usando algum padrão de projeto aqui relacionado com isso, e depois jogar isso no código. Fica muito mais fácil do que você ir no código e ficar jogando o código e vendo o que o gráfico virou ali depois que você gerou esse código, beleza? Por isso que eu tô te mostrando isso aqui. Além disso, o próprio LangGraph tem um build.langchain.com aqui no caso, que faz isso pra gente. Então eu só entrei aqui, vai aparecer um tutorialzinho como
você utiliza isso aqui no começo, e ele já vai te mostrar os nós padrão que tem lá, que é o início e o fim do grafo. Então, por exemplo, se eu quisesse segurar aqui no Mac, por exemplo, Ctrl, e clicar aqui na tela, ele já cria um nó para mim. Eu posso pegar desse Start e arrastar aqui para esse nó, posso escrever alguma coisa aqui dentro desse nó, e, inclusive, isso aqui eu não usei isso ainda, tá? Mas isso aqui gera um código também, tá? Depois eu vou te mostrar aqui já já. Então, se eu fosse gerar aquele grafo ali, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho Start, aí eu gerei isso aqui lá mesmo, tá? Então aqui, ó, eu tenho Start, vim pro Node A. Aqui eu tenho uma condição. Então aqui eu criaria mais dois nodes, o Node B e o Node C. E agora, olha só, se eu conectar, isso eu tava te falando antes, se eu conectar o Node A no Node C, você tá vendo que a edge aqui, a aresta que eu tenho aqui ligando um node no outro, ela tá de um jeito, né? Se eu conectar isso aqui no outro, dessa forma aqui, lembra que eu te falei, sempre que eu tiver mais de um caminho a partir de um node, isso aqui passa a ser uma condicional. Então tá vendo que eu já gerei uma edge condicional. Então eu vou só colocar um C aqui, só para ficar o nome. E agora, ó, eu tenho do node A, eu vou ou pro node B ou pro node C. E aí, tá vendo que daqui do C eu vou direto pro end? É só uma ligação do C pro end, ó. Nesse caso, a edge ficou desse jeito, e nesse outro caso, a mesma ideia. Então, tá vendo? Eu tenho exatamente o mesmo grafo que eu tinha aqui, não tá muito parecido não, tá? É exatamente a mesma coisa. Eu tenho exatamente o mesmo grafo que eu tinha desenhado aqui antes, utilizando só, arrastando aqui as coisas e criando novos nodes, né? E aí, como eu te falei, isso aqui gera um código, tá? Eu não testei isso aqui, eu não sei como é que isso aqui vai ficar, tá? Mas eu vi que ele gera um código, e aí eu queria te mostrar aqui. Então, ele gera um código interessante, com o stub e com a implementação, que tá um pouco diferente do que a gente vai utilizar, tá? Então eu não sei, conforme eu te falei, eu não utilizo isso aqui. Ainda não utilizei, né? Posso testar isso aqui depois, e aí depois a gente conversa. Tem código em Python e código em TypeScript aqui também, pra você utilizar, beleza? Mas como a mesma coisa de você estudar com IA, e você pedir a IA pra gerar o código pra você, e você nem lê esse código. Isso não é estudar pra mim, beleza? Então se você usa IA e pede pra IA gerar o código enquanto você está estudando, se você já sabe uma coisa, tudo bem. Mas se você tá estudando e pede aí pra gerar o código e copia e cola o código, você não aprendeu nada, concorda? Então, isso aqui eu não vou utilizar, mas pode ser que eu utilize mais para desenhar as coisas que eu vou fazer aqui. Eu tô falando que eu não vou utilizar o código disso aqui. E aí o último é esse Whimsical aqui, tá? E esse Whimsical foi o que eu utilizei lá na playlist de login, lá no Python, que eu gostei bastante disso aqui. Na verdade, eu já tinha utilizado isso bem antes aqui, em alguma aula específica. E aí eu lembrei dele aqui, e ele dá para você criar grafos aqui, exatamente como esses outros dois aqui, beleza? Então a gente tem uma ferramenta que a gente pode pegar o código do LangGraph e colar aqui e ver o grafo. A gente pode utilizar essa ferramenta aqui do próprio LangGraph, ou esse Whimsical aqui, que é o que eu prefiro utilizar esse Whimsical aqui, porque aí fica só grafo mesmo, tá? E aí dá pra você desenhar outras coisas aqui. Por que eu tô te falando tanto de grafo assim? Porque o LangGraph vai requerer que você faça isso aqui, tá? E aí, o que é o mínimo necessário pra gente criar um grafo no LangGraph aqui? E a gente vai fazer isso no código aqui já, tá? Pode relaxar, já a gente vai pôr a mão no código, tá? A primeira coisa que eu preciso definir quando eu vou utilizar o LangGraph é um state. O que é o state? O state, ele vai definir o estado do grafo em si. Tem várias nuances disso que eu tô falando aqui, tá? Eu posso ter, sei lá, um estado privado, um estado só para determinado node, um estado de input, um estado de output. Tem várias nuances disso aqui. Não vamos preocupar com isso agora. Eu só quero saber que o state, ele vai ser o estado que vai entrar no grafo. Então, na hora que eu criar o meu grafo, que eu for utilizar ele, é o primeiro estado que vai entrar ali no grafo, e é para cada node que eu for utilizar, para cada condicional que eu for utilizar, eu vou também receber esse estado lá. E na hora que eu receber o resultado, eu vou receber um dicionário no formato do meu estado também. Então, os campos que eu definir aqui, pode ser, por exemplo, mensagens que eu vou trocar com a LLM, pode ser alguma coisa específica que eu vou utilizar ao longo dos grafos, dos nodes em si, enfim, pode ser o que você quiser. Mas esse state aqui, ele é requerido, então você vai ter que definir um estado para você saber, beleza, então quais dados, qual que é a estrutura de dados que vai navegar nesse grafo que eu vou criar aqui. Definido esse estado, eu tenho que definir também os nodes. Os nodes, como eu te falei antes, são funções. Essas funções, elas recebem o estado como input e elas podem executar ações que retornam um estado atualizado. Então você pode executar um efeito colateral dentro de um node. Isso vai alterar o estado. Beleza?
Mas você também pode não querer executar nada. Você pode ter um Node que, não sei por que você faria isso, tá? Eu vou até te mostrar um exemplo disso, mas você poderia ter um Node que não retorna nada. Não tem problema nenhum em fazer isso, tá? E aí a gente tem edges, e as edges são as arestas, que são as conexões entre um Node e outro, tá? Tecnicamente aqui, a gente tá falando em aresta direcional, ou seja, directed edge, tá? Então é um grafo direcionado. A aresta vai de um Node, aponta para outro Node. Então vai nesse caminho sempre aqui, tá? Mas aqui no LangGraph, a gente não precisa falar isso. Aqui a gente só usa o nome edge mesmo, add edge, add conditional edge, como você vai ver aqui já, tá? E aí, vamos falar de código então. Então a gente vai precisar olhar esse código aqui, tá? Só uma coisa que eu pulei aqui, acabei não falando, o estado, como você vai definir uma estrutura de dados ali, geralmente você vai utilizar um typed dict para ser um dicionário, ou uma data class, se você quiser, por exemplo, colocar campos padrão dentro do seu estado ali, tá? Geralmente, na maioria das vezes, eu vejo mais typed dict, porque quando você precisa injetar esse estado em algum lugar, ou quando você precisa serializar esse estado por algum motivo, é mais fácil trabalhar com dicionário. E também é mais rápido você trabalhar com dicionário, tá? Mas tanto o dicionário quanto a data class, ambos são performáticos aqui. De acordo com a documentação, você também pode utilizar o modelo do Pydantic, e esse de acordo com a documentação que eu falei, é porque na documentação fala que o modelo do Pydantic é um pouco menos performático do que typed dict ou data class. Mas você pode utilizar, porque no caso do Pydantic você poderia validar o estado ou fazer alguma coisa específica do Pydantic, ok? Então, pronto. Então a gente entendeu essas coisas aqui, a gente já viu um monte de desenho aqui animado que a gente pode fazer. Então vamos falar de código aqui, tá? E aí, como eu tava te falando, aqui eu tô no exemplo 003 aqui, tá? Então eu vou criar uma pasta referente lá no meu SRC, no exemplos, eu vou criar uma pasta referente aqui, exemplo 003, e aí eu vou colocar 2 arquivos aqui dentro, porque eu quero fazer 2 exemplos aqui com você. Então vamos lá, deixa eu só ajeitar tudo aqui pra gente começar. Então olha só, eu criei lá dentro da pastinha de exemplos que a gente tinha 2 arquivos aqui. Eu criei a pasta, né, exemplo 003, e aí o arquivo, por falta de nome, desculpa por esse nome aqui, mas coloquei, sei lá, exemplo 003, exemplo 1 e exemplo 2. No exemplo 1, eu vou fazer um grafo bem simples para você entender como montar ele aqui. No exemplo 2, eu vou fazer um grafo já colocando uma conditional edge, porque ele é um pouquinho mais complicado de fazer. Então, vamos começar pelo básico e depois a gente vai para o mais avançado. Então, vamos lá. Começando com o nosso exemplo 001, o que eu preciso aqui? Eu preciso definir o meu estado. O meu estado é o quê? Conforme eu te falei, poderia ser um typed dict, uma data class ou um model do Pydantic. Eu vou escolher nesse inicial aqui um state, que é um typed dict. Sempre lembrando, a gente já falou de typed dict aqui na playlist de type hints aqui. E a outra coisa que a gente vai ver aqui agora mesmo é annotated, que a gente também já falou na playlist de type hints aqui. Então, nesse state, o que eu vou definir aqui? E isso aqui depende do que você for fazer, tá? Geralmente, quando eu estou conversando com uma LLM, eu vou ter um negócio chamado de messages aqui, e isso aqui vai manter o meu contexto, o meu histórico de conversas. Não precisa necessariamente ser isso, eu posso fazer um resumo desse contexto para não ficar mandando o contexto inteiro para a LLM, mas nesse momento, vamos fazer um negócio diferente, porque a gente nem tem LLM aqui no momento, então vamos fazer um negócio, o seguinte, eu vou pegar um node path, ou nodes path. Isso aqui eu estou definindo, tá? Então, qualquer coisa que você quisesse colocar aqui, eu até encorajo você a mudar esses nomes que eu estou colocando para você fazer esses testes aqui. Então, nesse nodes path, qual que é a minha intenção com isso aqui? Eu quero, a cada node que eu passar aqui, eu vou fazer isso ser uma lista, e eu vou adicionar o nome desse node nessa lista, e eu vou ter no final uma lista com o caminho que foi traçado aqui. Não vai ser um caminho muito longo, mas já dá pra gente entender. Então, isso aqui vai ser, teoricamente, uma lista de strings, tá? Ok, então, é só isso o meu estado. Basicamente, isso aqui, eu não preciso de mais nada. Então, deixa eu só colocar o comentário aqui mais próximo, só para você ter um passo a passo dessas coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu defino é o estado do meu grafo. Esse estado, lembrando, vai passar em todos os vai entrar no input state do meu grafo e vai passar em todos os nodes e nas condicionais que eu utilizar aqui também. Então aqui, eu posso agora definir os nodes que eu vou ter no meu grafo, né? O que é um node? Definir os nodes. O que é um node? Como eu te falei antes, o node, ele é uma função que recebe o estado. Então, o mínimo que ele vai receber é uma chave lá chamada de state. E esse state é do tipo desse estado que eu tô criando aqui. Então, só para você olhar aqui o que eu tô criando aqui, né? O node é isso aqui que eu tô criando, tá?
tá? Esse start, a gente já vai ver ele aqui, ele é padrão do LangGraph para definir o início do grafo. O node aqui, ele é isso aqui. Então eu estou definindo, por exemplo, o node A. Vamos fazer igualzinho, tá aqui, ó, node A aqui. Então eu vou definir node underline A. Essa função, o mínimo que ela precisa fazer é receber o state. Ok, o que ela precisa retornar? Qualquer coisa que eu quiser, tá? Mas, teoricamente, o que eu uso aqui no Node é para atualizar o estado de alguma forma ou fazer alguma computação qualquer, beleza? Então, vou te dar um exemplo simples. Eu posso ter esse Node aqui que eu acabei de criar, que vai ser o Node que vai chamar a LLM quando eu entrar nele. Então, quando eu entrar nele, significa que no meu estado, eu já posso colocar uma mensagem que eu estou enviando para dentro da LLM. Se eu vou chamar a LLM, eu pego a minha mensagem daqui de dentro do estado, então, sei lá, last message, aqui do state.messages, e aí eu faço alguma coisa com isso. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então é basicamente, eu tô só tentando fazer você imaginar melhor o porquê eu teria esse node aqui. Ok, então tendo esse node, eu não vou fazer nada por enquanto com ele aqui, estou só definindo ele, já já a gente mexe nele. Então eu vou ter o node A e o node B. Por que eu não estou criando o node C nesse momento aqui? Porque se eu for trabalhar com o node C, nesse caso, eu vou ter que fazer a condicional. Então nesse caso específico, eu quero fazer esse grafo desse jeito aqui, ó. Deixa eu apagar esse node aqui, ó. Eu quero fazer esse grafo desta forma aqui, ó. Então eu vou ter, simples assim, o start, que é o padrão, inicia, eu vou ter o meu primeiro node, do meu primeiro node eu vou pro meu segundo node e finalizo aqui pra gente ver o estado saindo daqui, entrando aqui, recebendo alguma atualização aqui, recebendo outra atualização aqui e terminando aqui com o resultado final do estado, tá? E aí a gente vai ver reducer, outras coisas relacionadas com isso aqui. Então a gente vai ter nesse código somente 2 nodes. E no próximo código, nessa aula ainda, eu vou criar aquela condicional para você entender como é que ela funciona, tá? Então, já defini os meus nodes. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso definir o meu grafo. E aí, o meu grafo não é um negócio que eu simplesmente falo, aqui tá meu grafo, eu vou utilizar. Eu preciso buildar ele, então eu preciso construir esse grafo. E aí, depois que eu construir esse grafo, eu compilo ele e essa compilação vai checar se os nodes estão todos bonitinhos conectados ali. Se não tiver, você vai ter um erro na tela. Se tiver, aí ele compila e aí você tem um grafo que você pode utilizar. Ok, então vamos definir o builder do grafo. O que é esse builder? É o seguinte, eu vou chamar aqui de builder mesmo e vou chamar de state graph. E ele não achou aqui automaticamente, ó. Então se a gente for aqui no from lenggraph.graph import state graph, é isso aqui que a gente está definindo. O que ele recebe aqui? E aí, por isso que eu estava comentando com você, tem várias nuances que a gente vai olhar com mais detalhes depois. Mas a única coisa que é requerida que eu passe aqui neste momento é o estado. Mas eu poderia ter, se você observar aqui, ó, eu poderia ter um estado, um esquema do meu estado, poderia ter um contexto. Esse contexto, a gente vai falar dele depois, não preocupa com ele agora, mas a gente pode colocar um esquema de contexto. E aí a gente teria um input esquema, ou seja, o input os dados de entrada do meu grafo e o output esquema, então eu teria também dados de saída. Como eu tô querendo fazer um negócio mais simples aqui, se eu passar somente o meu state aqui para esse graph, olha como é que fica o meu builder. O meu builder aqui, ele é um state graph que tem o state, e aí aqui é none, isso aqui é um contexto, o tipo do contexto, né, o esquema do contexto. Aqui tem state de novo, é o input state lá do grafo, e aqui o state de novo, o output state do grafo. Então tudo que eu vou ter sempre aqui vai ser sempre state. Então state, quando eu iniciar o meu grafo, quando eu for passar alguma coisa para os nodes ou pro próprio grafo em si, eu vou ter o state de novo, e quando eu receber de volta esses dados, eu vou ter um dicionário no formato do meu state de novo, beleza? Isso simplifica bastante as coisas, mas saiba que se você quisesse mudar essas coisas no meio do caminho, você poderia, tá? Você teria que definir aqui primeiro, e a gente vai olhar isso depois. Ok, então, já que eu tenho o builder, o que eu posso fazer com esse builder aqui agora? O builder, ele precisa adicionar os nodes todos que eu vou utilizar aqui na aplicação. Então, builder.addNode, aqui o que eu vou passar? Isso aqui é importante. Primeiro, eu vou passar qual o nome que eu vou me referenciar a esse node. Toda vez que eu precisar deste node específico, qual que vai ser o nome dele? É muito comum eu fazer o nome do node ser o mesmo nome da função lá. Então, por exemplo, node A, node A. Então, eu adicionei um node que toda vez que eu precisar referenciar esse node de alguma forma, eu vou chamar ele de node A mesmo. Mas, só para ser diferentão, vamos fazer um node que chama A, igual tá no nosso grafo aqui, ó, A mesmo. Então isso aqui é o nome do node, essa é a função que esse nome aponta. Quando eu chamar esse nome A, eu vou apontar para essa função node A. Beleza, vamos adicionar o próximo node aqui, que vai ser o B, mesma ideia. Então eu vou colocar aqui B, e aí node B.
Maravilha, é só isso? Não, porque agora eu tenho nodes jogados no grafo. Eles não estão conectados de forma alguma. Então o que falta aqui? Falta as arestas, ou as edges. Então eu preciso conectar um node em alguma coisa e até eu chegar lá no final. Então vamos olhar, eu tô tirando o zoom aqui da tela. Eu preciso conectar, desculpa, o meu start, o início do grafo, ao meu primeiro node. Do meu primeiro node, eu preciso conectar ele em algum lugar. Poderia ser o fim aqui, mas eu quero conectar em outro node. Desse outro node, eu quero conectar no fim do grafo. Simples assim. Então, voltando aqui, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou conectar as edges, ou arestas. Então, como é que eu faço? Builder.add-edge. E aí, a primeira edge, eu vou ligar esse start ao meu primeiro node. Então, isso já é padrão aqui do LangGraph. Então, esse start aqui, tá vendo que é uma string mesmo ali, ó? Então, eu vou conectar ela ao meu primeiro node. Qual que é o meu primeiro node? Se você lembra o que eu falei, você lembra qual que também é o primeiro node ali. Eu vou chamar o que aqui? Eu vou chamar node A ou A. Assim, qual dos dois que eu vou chamar? Eu falei isso pra você. Então, toda vez que eu vou referenciar esse node, eu vou usar o nome dele. Então, eu tô ligando o start ao node A. Então, o que a gente fez? A gente fez essa ligação daqui até aqui. A gente tá falando desta linha cinza aqui, a aresta. Ok, essa linha cinza, como ela não é condicional, eu não preciso de uma função. Eu só vou falar, adiciono uma edge simples desse local para esse outro local. Beleza, eu vou pegar agora e vou adicionar a segunda edge. Qual que é a minha segunda edge? Como que você faria essa ligação aqui? Essa segunda aqui, ó. Porque eu já fiz a primeira, agora a segunda cinza, como que eu faria? Simples, eu ligo o node A ao node B. Então, voltando aqui, eu ligo o node A ao node B e a ordem aqui importa, é óbvio, porque eu tô seguindo a linha aqui. Então, é como se eu tivesse uma seta de start para A, de A para B, como tem lá no gráfico que eu te mostrei anteriormente. Voltando aqui, agora qual que falta eu fazer aqui? A de baixo aqui. Então, se você observar, falta eu ir de B para end. Então, voltando aqui, é praticamente a mesma ideia do início ali, só que agora é o contrário, né? Agora eu tô indo de B para end. Então, antes aqui eu tava indo de start para A. Agora, no final, eu tô indo do meu node final para o final realmente do grafo. Então, nesse caso específico, a gente tá pronto. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa compilar esse grafo. Então, agora, compilar o grafo. Para compilar esse grafo, basta eu chamar builder.compile. E esse builder.compile também recebe coisas muito importantes, como o checkpointer, o cache, o store, que são realmente coisas importantes que a gente vai ter que olhar depois. Mas nesse momento, a gente só vai compilar um grafo aqui simples para a gente entender como é que isso aqui funciona. Ok, isso aqui retorna o que para mim? Retorna a mesma coisa que eu tinha no state graph, só que com o nome compiled state graph. E a mesma tipagem aqui que eu tinha te mostrado antes. Então, se isso retorna um grafo compilado, o que eu posso fazer aqui agora? Jogar isso numa variável e agora sim eu tenho o meu grafo. Então vamos olhar uma coisa aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, você pode ter que instalar alguma coisa aqui. Vamos ver, eu não instalei nada aqui, vamos ver se isso vai funcionar. Eu quero pegar uma foto desse grafo aqui. Então para isso, o que eu posso fazer? Graph.getGraph, e desse getGraph eu quero pegar draw mermaid, lembra do nome mermaid que eu te mostrei anteriormente, PNG. E aí geralmente quando eu não quero instalar nada, eu só passo aqui output file e passo aqui um nome de arquivo, file.png. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu tô no exemplo 3.1. Então, vamos executar isso aqui, exemplo 3.1. Se eu executar isso aqui, ó, tá vendo que ele executou e parece que não aconteceu nada? Então, em teoria, eu devo ter o arquivo file.png. Então, se eu tentar abrir o file.png aqui, eu tenho uma imagem muito pequenininha aqui, deixa eu colocar grande para você ver. Eu tenho o grafo que eu acabei de construir, desenhado aqui na tela, tá? Isso aqui, em alguns momentos, dá erro de conexão com a API lá do Mermaid e tal. Então, se você não conseguir ver, vou te mostrar um outro exemplo que você pode atingir essa mesma coisa aqui, tá? Mas se você fosse instalar alguma coisa para ter um grafo um pouco melhor, você poderia tentar fazer isso aqui, tá? Isso aqui não é necessário, só tô te mostrando aqui como você veria o grafo que você tá criando aqui para facilitar a sua vida. Então aqui eu vou colocar um draw method, vou importar lá do próprio LangGraph ou LangChain, não me lembro, mermaid draw method, e dele aqui eu vou pegar o pipetteer aqui. E aí isso aqui vai forçar que eu instale alguma coisa ali. Deixa eu executar de novo o código para você ver. Executando, ó, ele tá falando, ó, instale o pipetteer to use pipetteer. Então, pip install pipetteer. Eu vou dar uv add pipetteer. Eu não testei isso em outros sistemas operacionais, por isso que eu tô falando, eu não sei se isso aqui vai funcionar perfeitamente. Então, deixa eu executar de novo, e agora eu vou ter, falei pra você, de vez em quando, isso aqui gera alguns erros dessa forma aqui, tá? Eu não sei
sei se isso acontece por conta da minha internet ou por algum motivo. Mas o que iria acontecer aqui, se você tivesse instalado tudo certinho, é que você teria uma imagem com uma resolução um pouco maior aqui no caso, tá? Mas como eu te falei também, dá pra você fazer isso de outra forma. Por exemplo, ao invés de chamar este método, eu posso dar um print e pegar o código desse mermaid aqui. Tem vários outros formatos, tá? Tô te mostrando alguns deles. Então esse getGraph, eu tô dando um print e falando .draw mermaid sem o underline PNG aqui. E aí só de fazer isso aqui, eu devo ver o código do grafo ali, né? Eu pego isso aqui, copio isso aqui e vou lá no site que eu te mostrei anteriormente, que é o mermaidchart.com, e aqui nesse código aqui eu colo aquilo lá que a gente acabou de ver. Só de colar aquilo ali, olha o que aconteceu aqui na lateral, eu tenho precisamente o meu node que eu acabei de criar aqui, beleza? Então, basicamente, outra forma de você ver o seu node aqui. Dito isso, eu não vou ficar olhando o grafo aqui, né, como eu tava te falando. Vamos continuar mexendo com o código. E eu vou acabar tirando aqui aquilo que eu acabei de adicionar, porque senão pode ser que eu tenha algum erro, ou você tenha algum erro aí. Então eu vou dar um remove. Você testa isso aí primeiro, é lógico, né? Se no seu estiver funcionando, mantém. Mas eu vou tirar do meu aqui. Então, beleza, agora a gente já tem o grafo, a gente já sabe como ver o grafo que a gente está criando e a gente já compilou o nosso grafo. O que que isso aqui faz, na verdade, né? Ó, isso aqui, lembra que lá no outro código que a gente fez, a gente tinha um método que a gente chamava na LLM, chamado de invoke. Exatamente isso aqui. Esse grafo tem os mesmos métodos que eu teria lá naquela LLM que a gente utilizou anteriormente, com a diferença de que tudo que eu fizer aqui vai passar node por node. Então eu posso fazer um negócio mega complexo só criando funçõezinhas pequenininhas dessa forma que são os nodes e condicionais que a gente vai ver depois. Então agora vamos pegar o resultado. Como que a gente vai usar essa coisa aqui? Eu já tenho o grafo compilado ali, então eu vou pegar um response, como eu tinha feito anteriormente lá, né? Por isso que eu tô usando esse nome, só por isso. Então, invoke. Esse invoke recebe o quê aqui? Lembra que antes a gente podia mandar uma mensagem aqui, né? E agora o Pyright fica reclamando aqui comigo disso aqui. Por que isso aqui tá dando erro agora? Porque o meu invoke agora, ele precisa do meu state. Ali, tem outras coisas, tá vendo ali? Tem outras coisas que você pode receber. Mas ele precisa, se eu for passar alguma coisa aqui, do meu state. Então, nesse caso específico, eu preciso gerar um state aqui. Como que é o formato do meu state? Eu tenho um dicionário que tem a chave nodesPath, e é uma lista de strings. Então, basicamente, eu poderia tanto utilizar a classe ali, a gente já viu o TypeDict antes, mas eu poderia também simplesmente criar um dicionário aqui, ó, com a chave nodesPath e iniciar esse estado com uma lista vazia, porque eu forcei ali que o dicionário tivesse essa lista aqui, né, esse nodesPath. Mas não necessariamente eu precisaria fazer isso. Eu poderia colocar um not required aqui, como a gente já viu lá no TypeDict, que aí eu não seria forçado a colocar isso aqui. Só toma cuidado que no node você vai receber o state. Então se eu colocar aqui no node, por exemplo, print node A, só pra gente ver esse node executando, e vamos colocar o state pra gente ver o que chega aqui nesse node, e vamos colocar também no node B, só mudar o nome aqui pra node B, né? Vamos ver o que acontece aqui quando eu dar esse invoke aqui. E depois também eu quero ver no final o resultado de todo o grafo. Então ficaria mais ou menos, vou dar um print aqui qualquer, vou dar um print no response. Só pra gente ver isso aqui tudo, vou dar um print final aqui também, só pra pular uma linha. E também vou dar um from reach import print, só pra gente ver isso aqui melhor. Pronto, vamos lá executar esse código, só pra gente ver essa saída aqui. Então, executando lá o código, eu tenho, olha só o que aconteceu. O meu node A foi executado, e o estado que chegou pro meu node A foi o estado que eu injetei no grafo, o input state do grafo. No node B, a mesma coisa, foi executado ali, e o que chegou lá no meu node B foi o input state do grafo novamente. E aí eu retornei no meu response, eu não coloquei ali, né, eu devia ter colocado uma fstring, vou colocar já, mas o meu response veio vazio. Por que será que o meu response veio vazio? Porque eu não fiz nada, né? É meio óbvio isso também, né? Mas vamos lá, vamos colocar a fstring aqui, só pra gente saber o que tá acontecendo, o que é o que também, né? Vamos executar mais uma vez, só pra gente ver, a gente sabe que ali é a response, ok. Então, o que eu posso fazer pra manipular o estado aqui dentro? Bom, eu não tô recebendo o state aqui, eu posso muito bem fazer return, e aí, vamos pegar aqui, ó, só pra gente ver, não precisa fazer isso, mas vamos pegar o campo do estado, nodesPath, e eu vou concatenar alguma coisa no estado. Então, nodesPath igual a state, que pega o nodesPath, e isso aqui é importante. No Node, você não altera o estado diretamente, assim, dessa forma. Eu poderia vir aqui e fazer um append no estado, mas não é assim que você faz. No Node, você gera um novo estado, ok? O trabalho de mesclar o estado é o reducer que a gente já vai ver aqui, tá? Então aqui, o que eu vou fazer nesse Node aqui? Eu vou retornar um novo dicionário que tem o mesmo formato do meu state, então eu vou ter que mostrar aqui state. E esse novo dicionário, ele vai ter a chave nodesPath, e essa nodesPath
nodes path vai ser uma lista, ou seja, eu tô gerando um novo estado, percebeu? Então esse novo estado, eu tô gerando ele que vai ter o que tinha anteriormente no nodes path, que eu já peguei ele na variável, mais o que eu quiser. Por exemplo, eu queria colocar o A aqui, tá? Nesse primeiro node vai vir uma lista vazia, isso aqui não vai fazer nada. Então vamos ver o que aconteceu com o nosso estado. Olha que interessante. O node A foi executado. O que chegou no node A como estado? Isso é um input, o que entrou no node A, que a gente tá vendo, tá? Entrou uma lista vazia. Só que a gente não viu o output do node A. Então a gente não viu que ele adicionou um A dentro do estado. Então você percebe que no node B, o input dele, que veio depois do node A, o input do node B já veio com os dados do node anterior, que retornou esse novo estado para mim. Então vamos só resolver isso aqui, só pra gente entender melhor. Ao invés de jogar isso aqui assim, eu vou jogar isso aqui no output state. E aí aqui embaixo eu vou colocar o output state. E ao invés de dar o print lá em cima, eu quero dar o print antes de fazer este retorno aqui com o state e o output state. Mesma coisa. Ok, e aí o Pyright tá reclamando aqui. Por que ele tá reclamando? Porque esse output state, ele é um dicionário qualquer na cabeça do Pyright. Apesar de ter o mesmo formato do meu state, eu poderia fazer o que eu quisesse com esse output state, porque ele é do tipo dict str, list str, e não do tipo state que eu tô falando ali que eu vou retornar. Então, para resolver isso, é só falar que ele é do tipo state, pronto, resolvido. Voltando aqui, executando, ó, executando agora, a gente tem agora o correto. Node A recebeu como input state uma lista vazia, ele manipulou esse state para gerar um output state que tem o A dentro dele. Já no node B, o que chegou para ele foi o resultado do node anterior. Simples assim. Então, acho que já deu pra gente entender isso aqui, né? Eu posso agilizar um pouco aqui as coisas pra gente não ficar 50 horas falando isso aqui. Mas aqui eu vou colocar no Node B, eu vou colocar um B aqui, ok? Vou mudar esse nome aqui pra Node B, ok? E o output state... aqui em cima eu preciso mudar o retorno para state. E agora, se a gente observar aqui, a gente teve um resultado legal, né? Por exemplo, o Node A, ele adicionou A, o Node B recebeu o que tinha no Node anterior, que era o A, e ele adicionou B também nesse estado, e a gente teve no response nodes que tem A e B. Maravilha, é isso que a gente quer utilizar. Você vê que em nenhum momento a gente manipulou o estado manualmente, a gente não alterou esse estado, mas a gente criando novos estados, a gente acabou gerando um novo estado. Ok, mas não é assim que a gente trabalha. Na verdade, a gente trabalha assim, ó, a gente só retorna o que a gente quer retornar aqui mesmo. Então, nesse caso, eu quero retornar um novo estado que tem A, beleza? E eu quero retornar um novo estado aqui no B, que tem B, simples assim, ok. Então, voltando aqui, executando, ó, ali tem uma variável parada aqui, nodespath eu não estou utilizando nem aqui e nem aqui, ok. Então, ó, executando esse código, você vê que agora eu tenho um problema. Que agora, no Node A retornou uma nova lista que tinha A e o Node B retornou uma nova lista que tinha B. Como em nenhum momento eu juntei essas duas coisas, eu tenho o último node, só o resultado do último node que foi executado, que é o Node B. Maravilha. Mas como que eu resolvo isso? Aqui no estado, e aqui que entra o annotated, que a gente já falou nesse canal aqui. Aqui no estado, eu posso colocar um negócio muito interessante aqui, que ele é chamado de annotated. Então, annotated, isso é do próprio Python, novamente, a gente já falou disso aqui nesse canal, e nesse annotated eu vou colocar no primeiro parâmetro dele qual o tipo que eu quero para minha coisa. Antes era list str, gente, lembra? Então, isso aqui é o tipo que eu quero para a coisa que eu tô criando aqui. Nesse caso específico, agora eu quero colocar aqui um reducer. O que é um reducer? Um reducer nada mais é do que uma função que vai receber A e B, sendo A o resultado anterior e B o resultado que você está gerando agora, e você vai retornar, por exemplo, o que tem em A mais o que tem em B aqui no caso. Maravilha? Então, por exemplo, se eu entrar no Node A ali, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lista em A. Quando eu juntar essa lista com A, o que eu vou ter no Node A? A, simples assim. Mas quando eu chegar no Node B, quando eu tentar juntar A e B do estado, eu vou ter o A que tinha no Node anterior, mais B que eu tô retornando deste Node aqui. E aí eu vou ter uma lista que tem A e B, exatamente o que a gente quer. Então isso é um reducer, tá? Então eu poderia aqui definir uma função chamada de reducer, não precisa, tá? Mas só para você ver, eu tenho uma lista de str do lado de cá e B, eu tenho uma lista de str do lado de cá, e isso aqui vai me retornar uma nova lista de str. Esse vai ser o nosso reducer, que vai retornar A mais B, simples assim. E aí aqui eu posso colocar esse reducer aqui. Isso aqui você só vai fazer se você precisar de muito controle nisso aqui, mas você não faz isso aqui, tá? Já eu te mostro como ajeitar isso aqui. Então, executando, resolvemos o nosso problema aqui do grafo já só com esse reducer. Mas pode ser que eu queira fazer outra coisa e eu nem queira usar isso aqui. Então, esse reducer, vou comentar ele aqui, nem vou usar ele. E aqui, ao invés disso, eu não tô fazendo basicamente isso aqui, ó, lá no reducer, lambda
A e B, que retorna A mais B. Lembra? Uma lista mais uma lista concatena as listas. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho exatamente a mesma coisa, né? Mesmo resultado. Ok, mas então eu posso utilizar um negócio que é chamado de operator no Python, que já tem uma função chamada de add. E aí aqui eu posso fazer operator.add. O que essa função faz? A, B, retorna A mais B. Então, se A é uma lista e B é uma lista, operator.add vai concatenar essas duas listas, eu tenho novamente o mesmo resultado, tá? Uma outra coisa que a gente pode querer usar, tá? Isso aqui a gente não vai usar agora, mas quando você for trabalhar com LLM, quando a gente for trabalhar com LLM, né, a gente vai usar isso aqui, é uma função que tem no próprio LangGraph. A única diferença dela com isso aqui que a gente tá fazendo é que ela faz algumas coisas específicas para filtrar mensagens duplicadas, ela faz algumas coisas, tá? Então aqui eu tenho essa outra função que é chamada de add messages aqui. E essa add messages vem do próprio LangGraph e ela é um reducer, tá? Mas ela faz um monte de coisa aqui. Se você olhar, o código dela não é nem um pouquinho pequeno, ó. Ela faz um monte de if, um monte de checagem que depois te retorna aqui. Então ela é um reducer que a gente vai utilizar em algum momento, tá? Mas agora, se eu quiser olhar isso aqui, o que você acha que vai acontecer aqui? Aonde tem A e aonde tem B, que eu estou retornando de dentro dos meus nodes, vai se tornar uma human message. Então, se eu executar isso aqui, ó, você vai ver que eu tenho exatamente a mesma coisa, ó, tá vendo, ó? O node A recebeu uma entrada ali, aí ele iria retornar o node's path, mas como eu passei no reducer, o node B já recebeu o negócio do reducer formatado, e esse formato veio com uma human message de A, com conteúdo A. Então ele já criou essa human message que a gente viu na aula anterior. E aí o B fez isso também, e aí no final das contas o meu resultado teve duas human message aqui dentro, uma com conteúdo A e outra com conteúdo B. Simples assim, tá? Então o que a gente precisava de entender do básico aqui, dos nodes, que é do LangGraph aqui, é isso aqui, tá? Eu vou manter aqui operator.add. Ou pode até manter o nosso redo. Depois eu vou deixar o código comentado para você, da minha colinha ali, porque fica muito mais informativo ali. Aí você pode ver no repositório, tá? Então aqui eu vou importar operator e vamos lá copiar esse código aqui e vamos fazer o último lá, que vai ser uma conditional edge. Então eu vou para o outro exemplo 2, vou colar o mesmo código. Aqui eu não preciso de reducer, nem preciso desses comentários aqui mais. Aqui eu poderia trocar, a gente pode até fazer isso, por exemplo, trocar o estado por data classes import data class, e aí a gente gera uma data class aqui. Então, @data class, pronto, posso tirar isso aqui, colocar 2 pontos, e aqui, isso aqui é a mesma ideia, só que aqui eu vou precisar de uma condicional, e aí eu já te mostro aqui como é que fica essa condicional, tá? Aqui, no meu estado, eu vou gerar um novo estado, como a gente estava falando anteriormente, e eu vou retornar o node's path como sendo uma lista que contém a mesma ideia de sempre, tá? A única diferença aqui é que a data class, ela vai facilitar a sua vida dentro dos nodes, mas no retorno, no output final, isso vira um dicionário de novo, tá? Então, voltando aqui, eu vou só mudar o de baixo ali, o B, ok, temos aqui o node B, aqui embaixo eu tenho o mesmo estado, aqui a mesma coisa, isso aqui também tem uma constante que você pode utilizar aqui, que é chamada de start, simples assim, start, e a outra aqui é end, é a mesma ideia, tá? Só tô falando aqui que, às vezes você pode ver isso aí, é a mesma coisa aqui que a gente acabou de criar. E aqui na entrada do nosso grafo, é a mesma coisa, só que agora é uma data class aqui. Então, node's path, igual a isso aqui. Ok, vamos ver o resultado do 2. Executando, mesma coisa que eu tinha anteriormente, só que entre os nodes, percebe que eu tô passando data classes aqui, né? E quando saiu aqui no final, eu tenho um dicionário de volta. Mesma ideia, mas no mesmo formato anterior. Voltando aqui, vamos fazer o seguinte, a gente precisa agora adicionar uma conditional edge. O que a gente precisa então? Deixa eu voltar aqui no grafo, ó. E aqui mesmo a gente pode fazer, ó. Se eu puxar aqui desse trecho aqui pra cá, ó, eu tenho um novo grafo aqui que eu quero um C, né? Ok, e aí desse C eu quero vir pra cá, pro end. Maravilha, só que essa edge aqui, ela vai ser condicional, assim, porque tá saindo duas edge aqui de dentro do A. Então, como a gente falou antes, ela é condicional. Se eu fosse fazer isso aqui, mesma ideia. Se eu a gente já viu isso antes, né? Se eu duplicar esse node aqui, ó, não dá pra duplicar não, tá? Eu só tive que criar um outro node. E pegar do A e puxar pra cá, agora eu tenho uma condicional, dessa forma aqui. É isso que a gente quer fazer. Então, a gente precisa criar o node C.
Então vamos lá criar esse Node C aqui. Ok, dupliquei o Node B, criei o Node C. Ok, aqui eu vou mudar só para a letra C. E pronto, temos o nosso Node C. Simples assim. O que mais que eu preciso de fazer? Isso é super importante quando você for alterar o seu grafo. Quando eu crio um novo Node, eu tenho que vir aqui em Add Node e adicionar esse Node de novo. Ok, vamos adicionar ele aqui. Maravilha, Node C adicionado. O que falta? Não tem aresta, não tem nada ligando nesse Node. Só que agora a gente precisa alterar essas coisas aqui, porque eu não vou do Node A para o Node B, e eu não vou do Node B para o End diretamente, assim. Eu tenho também o Node C. Então, como é que eu faço para criar essa condição? Agora, a gente pode criar uma função, vou chamar isso aqui de função condicional. Essa função condicional, como que ela funciona, tá? Tem formatos também aqui. Mas aqui, nesse caso, eu vou receber o estado. Então, por exemplo, theConditional é uma função que vai receber o meu state, tá? O meu state aqui, e retorna. Aqui eu não vou retornar o state, eu vou retornar qual edge eu vou utilizar. Então, por exemplo, suponha que eu queira ir para o Node A ou para o Node B, eu retorno o nome dessa edge, e é o nome da própria aresta mesmo, nome da edge mesmo. Vou te mostrar isso aqui já já. Então aqui eu vou colocar um literal. Nesse literal eu vou colocar A e B. Aliás, não A e B, B e C, né? B e C, maravilha. E aqui a gente precisa de uma condição qualquer, né? Porque eu tenho que ir ou para A, ou para B, ou para C. Eu poderia também ir para End aqui, tá? Eu vou eliminar isso porque depois a gente fala disso. Mas eu quero ir ou para B ou para C. E aí, se eu quero ir para B ou para C, eu tenho que ter uma condição para saber quando ir para B ou para C. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nada mais justo do que a gente alterar o nosso estado e adicionar sei lá, um número, current number. Tá? Um número qualquer aqui. E esse número vai ser int, vai. E esse int vai iniciar como 0. Maravilha. Então eu tenho um int que tem um valor padrão ali, só para eu não precisar alterar. Apesar de que é bom eu alterar aqui, é que eu tô gerando um novo estado, senão eu zero o current number ali. Então eu quero manter o current number aqui, sendo como state.currentNumber. Lembra? A gente tá recebendo um estado já formado aqui, criando outro. Então current number aqui e state.currentNumber. E aí aqui é a mesma coisa. Current number, state.currentNumber, tá? Tem outras formas de fazer isso aqui, só para agilizar, vou manter assim. Ok, então se eu tô recebendo esse estado aqui, a gente poderia fazer uma coisa assim, ó. Vamos supor que eu queira falar assim, ó. Se state.currentNumber for maior do que 50, ou maior ou igual, tanto faz, maior ou igual do que 50, eu vou para C. Se não, se passar daqui, não tem outra opção, eu vou para B. Você poderia ter quantas condições você quisesse aqui, tá? Deixa eu só desativar essa regra. PLR 2004, tá doido? Que tamanho de nome? No QA PRL 2004. Não é isso? PLR 2004. PLR 2004. Ok. Então, deixa eu desativar isso aqui também, beleza. Então aqui a gente tem uma condicional. Se aquele current number do estado passar de 50, eu vou para o Node C. Se não, se continuar abaixo de 50, eu vou sempre para o Node B. E aí a gente vai ver isso em ação aqui. Mas a gente não usou essa condicional aqui. Como é que a gente faria para usar isso aqui? Ó, aqui eu vou ter que mudar praticamente todo o final do grafo aqui. Então aqui, ó, eu já adicionei do início para o A. Agora, do A, se a gente observar no grafo, do A eu tenho que ir ou para o B ou para o C. Então é aqui no A, do A para frente é que tá a condicional. Então aqui eu vou falar builder.addConditionalEdges. Nesse primeiro parâmetro eu vou mostrar o meu source, de onde eu estou iniciando, e quais são as condições. Então, a minha função condicional aqui no segundo parâmetro. No terceiro parâmetro, eu posso, como as minhas edges aqui têm os mesmos nomes dos nodes, se você observar aqui eu tenho C e o node se chama C, e aí aqui eu tenho B e o node chama B, então tem o mesmo nome, eu posso usar uma lista tendo basicamente B e C. Então aqui é basicamente eu ensinando para essa função de conditional edge que eu do node A, essa função segunda aqui, condicional, vai me retornar ou B ou C. Quando ela me retornar B, para qual node eu vou? Para B. Quando ela me retornar C, para qual node eu vou? Para C. Simples assim. E aí aqui agora é só a gente concluir o nosso grafo ali. Então deixa eu voltar aqui para concluir agora de B para End, de C para End. Então voltando aqui, ó, builder.addEdge, de B para End e de C para End. E aí a gente conclui o nosso grafo. Vamos ver se está tudo funcionando. Então eu quero executar o 2. Executando, ó, percebe que nada aconteceu, eu continuo indo para o Node B, normalmente aqui, ó, do A, deixa eu trocar aquela messages lá, para ficar mais fácil da gente ver, ó. Não tava messages ali, eu tô chegando, é a data class que me confundiu ali. Mas você percebe que eu tô, ó, do Node A, eu recebo uma lista vazia, mesma coisa, e aí eu monto o Node A, e aí do Node B eu recebo o que veio do Node A, e aí do Node A, do Node B eu retorno o Node B, isso vai formar duas coisas ali, então no final das contas eu tenho A e B no meu resultado, na minha resposta. Maravilha, mas
nesse Node C aqui, eu posso entrar nele como? Quando current number passar de 50. E se você observar, em nenhum momento o meu current number nem mudou o valor dele aqui. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu altero esse current number dentro de algum node, por exemplo, do Node A mesmo, mas nesse caso aqui, como a gente já entra direto no Node A e dali a gente já tem que escolher, é melhor a gente alterar por fora. Como que a gente altera por fora? No invocar do nosso grafo aqui. Não nesse caso específico, se eu passar aqui, ó, vamos fazer... assim, ó, vou colocar isso aqui junto, ó. E aí, eu posso ter duas chamadas para esse grafo aqui. Então, ó, no primeiro, eu não vou passar nada, então ele deve ir para o Node B. E no segundo, eu vou passar no meu state um current number, e esse current number vai ser 51. E aí, voltando, na segunda chamada, eu já tenho AC. Percebe o que aconteceu aqui, então? Eu fui do Node A para o Node B na primeira chamada, baseado numa condição, e aí depois do Node A para o Node C, baseado nessa outra condição aqui. Então, basicamente isso aqui para a gente montar uma condicional, tá? E aí, só mais uma coisinha, eu tava te falando que se você quiser, você não precisa necessariamente retornar B aqui, você poderia, sei lá, retornar goes to B, e aqui goes to C. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente tá falando do nome das arestas. Então, goes to B e aqui goes to C. Só que agora não funciona mais, ó. Se eu executar, você vai ver que vai dar erro. Olha, a chave errada, goes to C. Por que deu erro? Porque aqui eu tô assumindo que a aresta tem o mesmo nome do node. A aresta tem o mesmo nome do node. Então, a aresta chama B, o node chama B. A aresta chama C, o node chama C. Se eu quisesse fazer isso com nome bonitinho, e isso sai quando você desenha o grafo, fica bem legal, você pode fazer assim, ó, por exemplo, aqui na chave eu vou colocar o nome da aresta, goes to B, aresta goes to B vai pra onde? Pro Node B. A aresta goes to C vai pra onde? Chato, né? Pra C. Beleza, então agora, em teoria, eu devo funcionar normalmente aqui, mas se eu desenhar o meu grafo aqui agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou ter que dar um print, né? Print, graph.getGraph.drawMermaid. E aí a gente pega esse mermaid e cola lá. Ó, vou copiar tudo isso aqui e vou colar lá, ó, naquele gráfico que a gente tava olhando aqui no mermaid, ó. Se eu executar isso aqui, percebe o que aconteceu com essas edges aqui, ó? Esse nome Goes to C virou o nome da edge que eu tô criando aqui. Esse outro Goes to C virou o nome da edge aqui. Por quê? Porque se fosse B, aqui o nome da edge, eu não teria nada escrito aqui. Porque o nome da edge é o mesmo nome do node. E nesse outro caso aqui, a mesma coisa. Se eu tivesse um C aqui no nome da edge, eu não teria essa tagzinha aqui, por isso que eu queria te mostrar isso aqui, beleza? Então, é basicamente isso aqui, eu acho, pra essa aula, tá? E aí você pode estar pensando, você pode estar olhando isso aqui agora e falando, o que você tá falando de inteligência artificial, que eu não vi absolutamente nada de inteligência artificial nessa aula. Por quê? Porque, como eu tava te falando lá no começo, esse A poderia ser a mesma coisa que a gente fez lá com LangChain. É exatamente assim que funciona, tá? Só spoiler pra você. Então, esse A poderia ser a mesma coisa que a gente fez na aula anterior com LangChain. Esse B também. Esse C também. Eu poderia ter vários outros nós aqui fazendo outra coisa. Um exemplo clássico pra você. Eu poderia entrar no grafo, já cair num node que tem uma LLM que é instruída a fazer o resumo do contexto que eu tenho, para não ficar gerando muito contexto aleatório, né? Tipo, injetando sempre o contexto inteiro no meu estado. Ela faz o resumo, me retorna esse resumo, e aí a próxima chamada, o próximo node já é chamada para LLM, e ao invés de eu passar o contexto inteiro com aquele mundo de token para a próxima LLM, ela recebe o meu contexto resumido, sem eu ter que ficar enviando aquela quantidade de tokens todas lá, beleza? Então, eu mostrei isso aqui para você desta forma, porque entendendo isso aqui que você entendeu aqui agora, ao longo dessa aula toda, você consegue montar qualquer coisa que você quiser com o LangGraph aqui, tá? Tem algumas nuances que vai deixar as coisas mais avançadas, a gente vai ver isso depois, mas isso é a base de tudo do LangGraph aqui. É basicamente assim que ele vai funcionar, tá? Como eu tava te falando antes, eu vou comentar tudo isso aqui que eu fiz, tá? Porque eu tenho a colinha aqui, tá tudo comentado, e vou colocar no repositório, já te mostro nessa aula aqui ainda. Então pronto aqui, pessoal, chegamos ao final, copiei todos os códigos aqui bonitinho, tá tudo comentadinho aqui, se você olhar, eu tava executando aqui antes, ó, tava mexendo na câmera ali, tá tudo comentadinho, bonitinho, tudo com print, cada ação que tá sendo executada. Se eu tivesse feito a aula assim, ia demorar demais, mas ia ficar bem bonitinha, tá? Mas pelo menos esse código que eu tava te falando, eu deixei ele aqui pra você, e você pode dar uma lida nele aí. O repositório tá sempre aí na descrição do vídeo pra você, tá? Então esse é o da pasta exemplos, é o exemplo 3, mas se você estiver vindo da Docs, lá eu deixei links também. Então se você estiver lendo aqui o que tá aqui na Docs, que eu tava te mostrando no começo da aula, lá no finalzinho tem o exemplo 3.1, o link, e tem também o exemplo 3.2 aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se fala na próxima. Grande abraço.